Amados, bom dia! A paz do Senhor. Estamos aqui no canal de Histórias do Amor, hoje com uma coisa bem especial. Lá de São Paulo, o pastor Flávio da Comunidade Cristã Nova Esperança em São Paulo me deu uma ligada e pediu pra gente fazer hoje um vídeo especial sobre gratidão. E eu achei assim coisa de Deus, porque finalzinho do ano, 2017 acabando, 2018 aí cheio de perspectivas novas. E aí, gratidão a Deus, né? Se a gente podia passar horas falando sobre gratidão. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou dizer, como eu vou dizer. O ano 2017 para mim foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano que Deus esteve mais ao meu lado, que eu senti Deus mais perto. Eu tive muitos desafios neste ano, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante ver Deus todo o tempo cuidando de mim, ver Deus nas pequenas situações. Ver a mão de Deus me levantando, ver a mão de Deus cuidando de mim, ver o carinho de Deus enxugando as minhas lágrimas, cuidando de cada uma das minhas dificuldades e necessidades. E foi muito bom. Eu acredito que esse ano de 2017 vai ficar marcado na minha vida por um encontro mais profundo com Deus. Nesse ano eu acredito que eu pude ter um relacionamento mais próximo. Eu fiquei um bom tempo só, assim, passei por muitas viagens, por muitos trabalhos em que eu estava sozinha, e sentir Deus ao meu lado foi incrível. Foi um ano maravilhoso, foi um ano incrível, porque Ele esteve muito perto de mim, Ele esteve muito perto. E eu busquei também muito estar perto dEle. Então, para mim foi um ano que eu nunca vou esquecer, pelos desafios, mas também pelas superações, pela vitória, pela paz que eu senti ao lado de Deus. Então foi incrível. E aí, pensando nesse processo de dificuldade e desafios que nós passamos, o Espírito Santo me lembrou de um versículo bastante marcante na minha vida. Na verdade, esse versículo sempre foi marcante na minha vida, mas esse ano de 2017 ele foi especialmente marcante. O Espírito Santo mandou sempre eu estudar Romanos. Esse ano eu passei o ano todinho só no livro de Romanos. E eu creio que eu ainda não me aprofundei o tanto que eu precisava, mas eu li muito o livro de Romanos e ficou marcado dois versículos para mim, que são versículos chaves desse livro. O capítulo é o 5 e o versículo é o do 3 ao 5. Eu vou ler com vocês. Diz assim, olha: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo começa falando que nós precisamos nos gloriar na tribulação, né? Para quem não conhece muito bem essa palavra, tribulação significa dificuldade, dor, sofrimento, deserto, né? E Paulo diz que se gloriava nas tribulações. O que é se gloriar? Não é exatamente se achar, não, mas é tipo, poxa, foi difícil a tribulação, mas glória a Deus por ela. Glória a Deus por ela. A gente tem que dar glória por todas as coisas, né? Me lembro também daquele versículo que dizia assim: Abraão foi vencendo, dando glórias, né? Passando pela tribulação, mas dando glória, superando de glória em glória. Então, Paulo diz, né? Se glorie também na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Amados, a gente não tem como ser aprovado por Deus se não passar por essas dificuldades. O período de tribulação, ele produz a perseverança. E como você vai ser perseverante se você nunca tiver problemas? Você nunca vai ser uma pessoa aprovada, ou seja, de um caráter firme e forte, se você não ouvir um não. Se você sempre ouvir sim, como você vai ser uma pessoa forte? Se você não passar por dificuldades e tribulações, como você vai ser fortalecido no Senhor? Como você vai ter um caráter aprovado se você não passa por provas? Então a tribulação é uma prova, é uma dificuldade. Aí a palavra diz: a perseverança produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque a esperança é o próprio Deus, Ele é a esperança. Quando a gente espera no homem, a gente se decepciona. Quando a gente espera nas circunstâncias do mundo, a gente se decepciona. Mas quando a gente espera em Deus, amados, Deus nunca nos decepciona. Deus nunca vai decepcionar você se você espera nele. Tem um versículo que diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então faz parte
de a gente passar por dificuldades, faz parte de a gente passar por tribulações. Aproveite a dificuldade e a tribulação para ficar mais próximo de Deus. Como aquela experiência de Jó, né? Jó perdeu tudo, mas no final do livro de Jó, mesmo ele sem nada, sem família, sem filhos, sem bens, sem saúde, só tendo um caquinho de telha para se coçar e sem amigos, porque os amigos julgaram ele. Mas tem uma frase que ele fala no final do livro que eu acho incrível. Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Então tudo aquilo foi necessário para que Jó tivesse um verdadeiro relacionamento com Deus. Jó precisava aprender a confiar apenas em Deus e não nas circunstâncias, não nos pensamentos, nas pessoas, nos amigos, na família. Não, ele aprendeu a acreditar e confiar somente em Deus. E toda tribulação, toda dificuldade, ela vai servir para isso. Ela vai servir para você ter um relacionamento mais profundo. Comece a conhecer Deus de verdade, vai para um canto, fica sozinho com Ele. Se precisar chorar, chora. Se quiser sorrir, sorri. Às vezes eu sorrio muito com Deus sozinha. Deus, em muitas situações, eu não tenho como descrever isso com profundidade, mas Deus é muito engraçado. Deus diz umas coisas que eu sorrio muito e muitas vezes eu choro também com algumas coisas, não apenas que ele diz, mas com circunstâncias que eu vivo. Mas é muito incrível ter um relacionamento com Deus. Então, seja grato por esse ano. Você passou por muitas perdas nesse ano? Eu acho que todo mundo passou, né? 2017 foi um ano bem difícil, não só para mim, mas eu acho que para todo o planeta. Todo mundo passou por grandes dificuldades em 2017. Foi um ano bem difícil, crises, problemas até no planeta, né? Furacões, terremotos. Mas para mim, amados, foi um ano em que eu preciso muito agradecer, porque Deus esteve sempre do meu lado. Eu nunca senti Deus tão perto de mim quanto em 2017. Então esse ano sempre vai ficar marcado na minha vida. E um outro versículo que Deus também me disse, que eu nunca vou deixar de... Esse versículo, para quem me conhece, convive comigo, sabe que eu repito ele direto. Tem até uma irmã que diz assim: Angélica, também quando tu encasca com uma coisa, tu só fala nisso. E esse é um desses versículos que eu repito 1 milhão de vezes, quase todo dia, que diz assim, e em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu propósito. Você ama a Deus? Você crê que foi chamada por Ele ou chamado por Ele para o seu propósito? Pois saiba que tudo vai cooperar para o seu bem. Angélica, mesmo a dor, essa vai cooperar até muito mais do que a alegria. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quando não é para abrir uma determinada porta, Deus fecha outra para abrir uma mais na frente. Mas muitas vezes é para o nosso amadurecimento, como Paulo diz, né? Para aumentar a nossa perseverança, para aprovar o nosso caráter, para nos dar mais intimidade com Deus. É tudo para o bem, amados, é tudo para o bem. A dor, o sofrimento, a tribulação. E eu quero um dia, eu creio que já está chegando bem perto disso, se não já chegou. Mas eu quero um dia dizer como Paulo: não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E eu também quero dizer, sabe o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a minha felicidade não é a circunstância. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, convivendo com Deus e sendo mais amiga dele, tendo ele mais perto, sentindo ele como meu pai, como meu amigo, como meu irmão, passeando com ele, brincando com ele, conversando com ele. Às vezes eu me sento assim num determinado lugar sozinha e digo: pai, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Pai, eu quero conversar agora. E ele fala muito comigo. Eu também falo muito com ele. Às vezes ele nem fala, mas a maioria das vezes ele fala bastante comigo. E eu quero dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a nossa felicidade é a presença de Deus. E isso você nunca vai perder. Isso você sempre vai ter disponível se você quiser. Deus só quer que você queira. Então esse ano eu só tenho que agradecer muito, 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 porque tudo cooperou para o meu bem, tudo vai cooperar para o seu bem. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, mas você só vai conseguir fazer isso se você parar de olhar para a situação e começar a olhar para Deus, sabe? Encontrar nele o foco, o alvo.
a vida, a perfeição, a amizade, o sentimento, o amor, o carinho, o cuidado. Ele é tudo isso. Ele é o eu sou. Eu sou o quê? Tudo. Ele é tudo. Ele é tudo na minha vida. Deixa ele ser tudo na tua vida também. E que em 2018, só o que eu desejo para você é Deus. Eu não tenho nada melhor, nada mais incrível, nenhuma jornada mais fabulosa, nenhuma viagem mais exuberante do que aquela viagem interior em que você conhece o seu Pai, em que você conhece o seu Criador, em que você conhece Deus. Mas eu queria tanto fazer com que as pessoas entendessem que não existe nada melhor, não existe nada mais incrível, não existe nada mais fantástico do que esse Pai. Não existe. Eu não encontrei. Eu já viajei por muitos lugares, já conheci muitas pessoas, já vivi muitas coisas, apesar de eu ser um pouco jovem, mas eu já vivi muita coisa. Já vivi alegria, já vivi dores, mas o melhor da vida é conhecer a Deus. Amém? Vamos orar por isso? Deus, obrigada. Obrigada por essa viagem fantástica. Obrigada por ser um Pai incrível. Obrigada por 2017, que foi maravilhoso, que foi perfeito, que foi cheio de dificuldade, mas foi cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.